mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, 7919 no YouTube. No Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Temos o blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Então vamos à liturgia referente ao dia 20 de setembro de 2025, sábado, comemoração, memória dos santos André Kim Taegon, presbítero, e Paulo Chong Hassang, além de seus companheiros, todos mártires. Dentro da 24ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, cuja cor é vermelha, e no rito temos o ofício da memória, e vamos à primeira leitura. A primeira leitura é da carta de São Paulo, a primeira, a Timóteo, a primeira carta, capítulo 6, versículos do 13 ao 16. Caríssimo, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Cristo Jesus que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 99, na Bíblia Vulgata, o 100, na Bíblia de Jerusalém, versículos 2º, 3º, 4º, 5º, refrão, 2º C. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Repitamos. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Repitamos. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Olha, só quero reforçar a vocês que eu estou com o vermelho aqui, simbolizando o martírio dos santos André Kim Taegon e Paulo Chong Hassang, além de seus companheiros. Todos foram mártires na Ásia. E vamos contar a história daqui a pouquinho. Agora é hora do Evangelho. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades. Iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado da parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem, não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Olha, essa parte do Evangelho é muito conhecida e muito apreciada por todos os católicos. Vamos à interpretação aqui no livro Deus Conosco, que diz o seguinte: na linguagem bíblica, a palavra de Deus não é simples comunicação de uma ideia. A palavra de Deus é criadora. Diz, manda e acontece o universo. É o próprio poder amoroso de Deus que nos quer transformar. É semelhante à semente. A palavra de Deus é semente. Tem em si força própria e misteriosa. É fonte de vida nova. Livra-nos da ilusão e do pecado. Faz-nos filhos e filhos participantes da vida divina. A semente produz o que ela tem em seu interior. Assim deve ser também o cristão, externar o foi vivido interiormente, externar o que foi vivido interiormente. Porém, podemos rejeitar o ensinamento de Cristo. Aí é muito triste. Quem rejeita o ensinamento de Cristo vai ter uma tristeza muito grande. A reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Para a grande multidão, Jesus conta a parábola do semeador e depois a explica a seus discípulos. Trata-se da disposição de diversos tipos de terreno com que as pessoas acolhem a palavra. Sabemos pelos evangelhos que Jesus estava sempre disposto e não perdia nenhuma ocasião para anunciar o reino de Deus. Entretanto, entre os ouvintes, uns eram impenetráveis, terreno pedregoso, outros entusiastas superficiais. Havia quem, após ouvir a palavra, se deixava seduzir pelos bens materiais. Por fim, muitos ouviam a palavra e lhe davam pleno consentimento, abrindo-se para a fé e o fiel seguimento de Jesus. Em nossos dias, a palavra de Deus continua sendo semeada de múltiplos modos, também pelos meios digitais. Resta saber como os cristãos estão administrando o grande tesouro dessa palavra. Aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia também temos uma reflexão sobre Lucas capítulo 8, versículos do 4 ao 15. A palavra é uma semente que germina quando acolhida num terreno disponível. A fé é a escuta da palavra, enquanto esta, porém, é sempre boa e bela aquela. A fé
conhece graduações diferentes, como os terrenos onde o semeador lança a semente. O capítulo 8 de Lucas, cuja leitura foi feita hoje, faz uma verificação da qualidade da fé, isto é, da escuta da palavra, dado que a semente é boa, como é o terreno que a acolhe. A palavra ouvir e o termo equivalente neste contexto, obedecer, são chave de todo o capítulo. Jesus exige a mesma obediência exigida por Javé no Antigo Testamento. Se lhe obedecem o céu e o abismo, o mal, a doença e a morte, deve escutá-lo e obedecê-lo o homem também. O poder da sua palavra introduz passo a passo, como a longa viagem a Jerusalém, na compreensão do seu mistério. Será que o homem chamado a ser discípulo saberá escutar e obedecer àquele que tudo obedece? Que efeito terá a poderosa palavra revestida de fragilidade sobre a poderosa e frágil liberdade do homem revestida de arrogância? Primeiro, Lucas refere à parábola da semente, que também poderá ser chamada de parábola da escuta, uma questão do ponto de vista ou de ênfase, recaindo sobre Deus ou sobre o homem. Segundo, é preciso ter em conta que a forma também conta. Não se pode ler a parábola da escuta sem levar em conta a sua forma. É necessário lê-la junto com a explicação da sua forma. Terceiro, é necessário lê-la juntamente com a explicação do seu conteúdo. Finalmente, junto com o modo de lê-la e de transmiti-la. A moldura para a parábola do semeador é formada por duas cenas, uma antecedente e outra consequente, que apresentam a verdadeira família de Jesus. Na cena antecedente, verdadeiros parentes de Jesus são os que estão com ele, libertados do mal e capazes de servi-lo. Na cena consequente, são os que, como Maria, a mãe de Jesus, ouvem e fazem a sua palavra. O contexto formado pela verdadeira família de Jesus direciona, para não dizer que determina, a leitura da parábola. A verdadeira família de Jesus se origina da escuta da palavra. O homem se torna aquilo que ouve. A semente, em última análise, é Jesus, a palavra, o verbo do Pai, sua perfeita expressão. A intenção da parábola é convidar o leitor a verificar a qualidade da própria escuta para ver se é verdadeiro ouvinte e verdadeiro discípulo, se pertence ou não à família de Jesus, como os 12, as mulheres discípulas e, sobretudo, Maria, mãe de Jesus. Sou discípulo do Senhor? Sua palavra encontra eco e escuta em mim? Pertenço à família de Jesus? A parábola mostra que a semente é boa, o que lhe garante uma eficácia que vai além de toda expectativa. Por outro lado, sublinha as condições para que se acolha a palavra como um fruto. A eficácia não depende do terreno, ou seja, das condições colocadas pelo ser humano. A palavra é sempre eficaz, mas o ser humano é livre. Se ele não é capaz de torná-la eficaz, ele pode torná-la infrutífera, porque não a acolhe. O terreno não torna a semente improdutiva, mas pode impedir a sua produtividade. Essa responsabilidade pesa sobre a nossa liberdade. Vamos agora aos santos do dia. Dia 20 de setembro, dia dos santos André Kim Taegon, presbítero, ou seja, padre, Paulo Chong Hassang e companheiros, martirizados na Coreia, no continente asiático, em perseguições anticatólicas no século XIX. São os primeiros mártires canonizados desse país asiático. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, padre da Congregação do Santíssimo Redentor, a Igreja Católica estabelecida na Coreia tem uma característica particular. Nasceu da iniciativa missionária de leigos.
A raiz do catolicismo coreana foram as comunidades chinesas. A expansão das comunidades na Coreia fez com que elas recebessem oficialmente um sacerdote oriundo de Roma. Então, os leigos foram importantíssimos para essa evangelização na Coreia, mas chegou o momento em que o sacerdote foi enviado de Roma. Em pouco tempo, a comunidade cresceu, possuindo milhares de fiéis, porém, começaram a sofrer perseguições por parte dos governantes e poderosos, inimigos da liberdade, inimigos da justiça e fraternidade pregadas pelos missionários, tentando acabar com o cristianismo, matavam seus seguidores. Olha, foi um problema muito sério. Não sabiam que o sangue de mártires é semente de cristãos. Entre os mártires que a igreja canonizou na Coreia está André Kim Tae-gon, o primeiro sacerdote mártir coreano. André nasceu em 1821 numa família da nobreza e profundamente cristã. Seu pai, por causa das perseguições, havia formado uma igreja particular em sua casa, nos moldes daquelas dos cristãos dos primeiros tempos, para rezarem, pregarem o evangelho e receberem os sacramentos. André tinha 15 anos quando resolveu se preparar para o sacerdócio. Depois de muitos desafios, fez-se padre em Xangai. Devido à sua condição de nobre e conhecedor dos costumes e pensamento local, obteve ótimos resultados no seu apostolado de evangelização. Durante um trabalho missionário, André foi preso pelas autoridades coreanas. Num gesto de coragem, professou a fé em Cristo. Seu gesto custou-lhe a vida. André foi decapitado na cidade de Seul em 1846. Na mesma ocasião, foram martirizados 103 homens, mulheres, velhos e crianças, sacerdotes e leigos, ricos e pobres. Santo André Kim Tae-gon e São Paulo Chong Ha-sang e companheiros, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Santo do dia 20 de setembro, São João Carlos Cornay, presbítero e mártir, morreu em 1837. Foi sacerdote da Sociedade para as Missões Estrangeiras, submetido a horríveis torturas e, por fim, decapitado em Son Thai, no Vietnã. Santa do dia 20 de setembro, Santa Teresa Kim Im-i, mártir, morreu em 1837. Nascida em Seul, de família cristã, na Coreia, aos 17 anos consagrou sua virgindade a Deus. Aos 36 anos foi presa, torturada e golpeada até a morte. Santo do dia 20 de setembro, São José Maria de Hiermo e Parres, sacerdote e fundador, morreu em 1904, cuidou dos necessitados com energia e abnegação, sendo conhecido no México como o gigante da caridade. Fundou a congregação das servas do Sagrado Coração de Jesus e dos pobres. Bem-aventurado do dia 20 de setembro, o beato Thomas Johnson, sacerdote e mártir, morreu em 1537, foi religioso da Cartucha, de Londres, na Inglaterra, durante o reinado de Henrique VIII. Por sua fidelidade à igreja, morreu de fome e doença no cárcere de Newport, junto com outros 9 monges cartuchos. Bem-aventurado no dia 20 de setembro é o beato Francisco de Posadas, presbítero, ou seja, padre. Morreu em 1713, foi um religioso dominicano, que pregou durante 40 anos na Andaluzia, destacando-se por sua humildade, com penitência e caridade. Bem-aventurada do dia 20 de setembro é a beata Maria Teresa de São José. Foi virgem e morreu em 1938. Foi fundadora da Congregação das Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus. Faleceu em Sittard, na Holanda. Santa do dia 20 de setembro é Santa Cândida. A primeira referência sobre Santa Cândida foi encontrada no calendário da igreja de Córdoba, na Espanha, e em alguns documentos da antiga Galícia, também na Espanha.
mas foi pela tradição cristã do povo napolitano na Itália que se concluiu a história desta santa. A vida cristã de Cândida iniciou quando ela foi convertida, segundo essa tradição, pelo próprio apóstolo São Pedro, de passagem por Nápoles. Naquela época, o apóstolo, com destino a Roma, atravessou Nápoles, onde a primeira pessoa que encontrou na estrada foi a pequena Cândida. Percebeu imediatamente que a pobre criança estava doente, parou e perguntou-lhe se conhecia a palavra de Jesus Cristo. Diante da negativa e em seu ardor de levar a mensagem do Evangelho, Pedro falou-lhe da boa nova, da fé e da religião dos cristãos, curou-a dos males que sofria e a converteu em Cristo Jesus. Assim, Cândida foi acolhida pela luz de Deus e curada do físico e dos males. Chegou à sua casa falando sobre o cristianismo. Olha, foi algo imediato. Já chegou à sua casa comentando sobre Jesus e contando tudo que o apóstolo Pedro lhe dissera. Muito intrigado e confuso, Aspreno, um parente que a criava, saiu para procurar Pedro. Quando se encontraram com muito zelo, Pedro converteu também Aspreno, que o hospedou em sua modesta casa por alguns dias. O apóstolo acabou por catequizar os dois e, em seguida, batizou-os e ministrou-lhes a primeira Eucaristia durante a celebração da Santa Missa. Esse local recebeu o nome de Ara Petri, que significa altar de Pedro. Depois, antes de partir, o apóstolo consagrou Aspreno primeiro bispo de Nápoles e pediu para a pequena Cândida continuar com a evangelização, salvando as almas para nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele lugar onde fora celebrada a Santa Missa por São Pedro tornou-se de grande veneração para Cândida. Ela deixou seu lar com todos os confortos, preferindo passar seus dias numa gruta escura nas proximidades de Ara Petri, onde vivia em penitência e oração, catequizando e convertendo muitos pagãos. Após alguns anos, o número de cristãos havia aumentado muito, por isso, quando o imperador romano ordenou as perseguições contra a igreja, os convertidos foram obrigados a fugir ou esconder-se. Então o bispo Aspreno embarcou Cândida, junto com outros cristãos, com destino a Cartago, no norte da África, tentando mantê-los a salvo da implacável perseguição, mas não conseguiu. Foram alcançados, presos e torturados. Cândida foi levada a julgamento e condenada à morte, porque se negou a renunciar à fé em Cristo. No martirológio romano, encontramos registrado que a Virgem e mártir cristã Cândida morreu no anfiteatro dos martírios. Olha, deve ter sido uma morte muito sofrida, hein? No anfiteatro dos martírios de Cartago, dia 20 de setembro. Suas relíquias, encontradas nas catacumbas de Priscila, agora estão guardadas na igreja Santa Maria dos Milagres, em Roma. Muitos séculos mais tarde, pesquisas arqueológicas feitas na cidade de Nápoles encontraram no local Ara Petri, um antigo cemitério de cristãos. O fato colocou ainda mais devoção sobre a figura de Santa Cândida. Ela foi eleita pelos fiéis como padroeira das famílias e dos doentes. Cândida recebeu, no dia 20 de setembro, as tradicionais homenagens litúrgicas confirmadas pela Igreja. Então, todo dia 20 de setembro, ela passou a receber essa homenagem. Santa do dia 20 de setembro é Santa Fausta. Santa Fausta viveu na Ásia Menor. É uma santa importante. Todos os santos e santas são importantes.
mas esta é uma santa da atual Turquia. Ela pertence à categoria dos grandes mártires que viveram no começo da igreja. Foi uma forte defensora da doutrina católica. Fausta foi presa por Evilásio, a mando do imperador, porém Evilásio se converteu ao cristianismo e recebeu o batismo. Ele foi preso e, diante da insistência da profissão de sua nova fé, o imperador mandou matar os dois. Quando ainda estavam sendo torturados, as pessoas que os acompanhavam ouviram a voz do próprio Jesus confortando ambos. Santa Fausta continua venerada no Oriente Médio e invocada diante das dificuldades da vida. Santa Fausta, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com o Criador de tudo, nosso próprio Criador. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida eterna, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso, wonderful. São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, na parousia. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.